Fala galera, eu sou a Jan e eu tô aqui hoje para a segunda parte do nosso vídeo sobre RPG. Solta a vinheta! Vamos lá! Tem vários tipos de livros, tá? Tem os livros que te direcionam com relação. Vamos tirar aqui a ficha dos personagens daqui. Tem os livros que ajudam o mestre, esse aqui por exemplo, que é para direcionar o mestre durante a história, né? Então ele te fala quais são as saídas que normalmente o mestre pode encontrar, o que o mestre pode fazer para fazer com que o jogo flua melhor. Então tem uma série de dicas para o mestre naquele tipo de livro, por exemplo. Nesse aqui, que é o livro do jogador, tem, por exemplo, os tipos de personagens que você pode criar, quais são as habilidades que ele pode ter, histórias de alguns personagens já pré-estabelecidas, magias que um personagem mago, por exemplo, pode fazer uso, como que ele vai lidar com essas magias durante o jogo. Existem os livros que eles são por si só tudo isso junto. Ele ambienta o cenário, o mundo que você está vivendo, né? Cenários são isso. Ele é o sistema do jogo, né? O conjunto de regras. E ele também direciona os tipos de personagens que podem viver dentro desse mundo, né? Esse aqui, por exemplo, já tem tudo isso. Que é o Cyberpunk 2020. Esse aqui é um módulo básico, ou seja, é o conjunto de regras que conta o geralzão a respeito desse tipo de jogo, o GURPS, por exemplo. E o GURPS, ele te possibilita jogar com esse livro de regras dentro de vários outros cenários. Não é só o medieval como é de praxe. Tem, por exemplo, esse aqui, que é o Império Romano. Ele explica o cenário, algumas regras que são regras adicionais dentro do conjunto de regras básicas do GURPS, né? E os personagens que podem permear esse jogo. Tem os supers, que é de super-heróis, você pode jogar com um super-herói. Tem o fantasy, que é logicamente medieval. Tem esse aqui também, que foi o que eu mais joguei do GURPS, por incrível que pareça, que é o Cyberpunk, que é no mundo futurístico. No caso do Vampire, por exemplo, que eu mostrei pra vocês, tem, por exemplo, esse aqui, que é para jogar no mundo do Vampire, que é os Caçadores Caçados. Aqui explica como montar um personagem que é um caçador de vampiros. Você pode ser um vampiro, logicamente, e se você escolher optar por ser um vampiro, você tem vários livros como esse aqui, que te orientam sobre um clã, né? Um tipo de vampiro dentro do mundo dos vampiros. Tem outro jogo também, e esse aqui é muito engraçado porque ele é para maiores de 18. Eu comecei a jogar ele, eu tinha um pouco menos, eu tinha 15. Mas eu sempre joguei com orientação e supervisão do meu pai. E eu vou falar sobre isso aqui também. Esse aqui é o Lobisomem. Olha como ele tá no vídeo, gente. Olha que eu joguei bastante isso. O Lobisomem, você pode jogar com o Lobisomem. E assim como os vampiros, que tem os clãs, tem também os de lobisomens. Aqui, por exemplo, é um guia do jogador. Dentro dessa vasta gama de material que a gente pode fazer uso, existem as campanhas. As campanhas funcionam da seguinte maneira: são várias aventuras distintas que juntas têm algum tipo de relação, né? Vão te levar para algum lugar, é uma campanha. É uma história grande em que você passa por várias aventuras distintas e que fazem parte do mesmo pacote. Aqui, por exemplo, eu tenho duas aventuras diferentes que você pode comprar também, campanhas, aventuras, tudo separado. Esse aqui é o Labirinto do Espiral do Trovão e esse aqui é o Fortaleza do Pendor das Sombras. Essas aventuras separadas aqui, elas vêm com algumas regras para esse tipo de aventura e com alguns personagens para que a gente possa jogar nesse local aqui. Tem mapas, fichas de personagens, porque tem personagens, você pode montar seu personagem,
mas você pode também jogar com o personagem que já está pronto. Cada aventura dessa podem jogar personagens de vários níveis. O que é o nível do personagem? É o que o nome diz mesmo. Tipo, você começa a jogar, você é do primeiro nível. A partir do momento que você vai ganhando experiência de jogo, você vai angariando alguns pontos e aí você sobe de nível e se torna um jogador mais experiente. Então, as aventuras que você compra, por exemplo, separadas essas aqui, elas são direcionadas para um tipo específico de jogador. Ou seja, o personagem seu que acabou de ser feito nível 1, ele não vai poder jogar essa aventura aqui, que é de nível 4 a 6. Né? Lembrando que esse é o Dungeons & Dragons, que eu já tinha comentado. Podemos jogar com tabuleiro? Podemos, mas aí a gente vai estar migrando um pouquinho para o mundo do jogo de tabuleiro. E a gente ainda vai falar sobre isso aqui no canal. Você não precisa necessariamente jogar com um tabuleiro. Como que funciona? O mestre direciona o que está acontecendo na aventura para você e você diz para ele o que vai fazer. Por exemplo, o mestre fala com você assim: estamos em uma caverna escura. Você escuta ao longe gotículas de água caindo em algum local. O cheiro que você sente lá dentro é um cheiro de mofo. E você tem uma bifurcação na sua frente. Uma que vai para a esquerda e uma que vai para a direita. O que você vai fazer? E aí você vai dizer pro mestre o que você vai fazer. Estou andando pelo corredor esquerdo e eu estou olhando para o chão, estou procurando alguma pista, alguma coisa. Enfim, você vai de fato interpretando. Ninguém interpreta de cara assim. Muita gente, por exemplo, quando chega na frente de uma porta, fala assim: eu vou abrir a porta. Quando na verdade, jogadores mais experientes que já estão um pouco mais acostumados com o jogo, eles informam para o mestre: eu abri a porta, abri devagar, abri olhando de levinho para saber se tem algum tipo de monstro me esperando lá dentro. Então, aos poucos, você vai jogando o RPG. Ah, mas eu nunca joguei isso, eu não sei como fazer. Você está enganado. Na verdade, nós jogamos RPG a vida inteira. Quando a gente brinca de super-herói na rua e sai correndo. Quando a gente brinca de boneca e inventa uma história. Quando a gente pega um Lego e monta a casinha. Enfim, o tempo todo nós estamos construindo histórias quando somos crianças. Nesse caso aqui, a diferença é que nós temos regras pré-estabelecidas. E às vezes, quando a gente é criança, a gente não tem essas regras, né? Por exemplo, a gente tá brincando de bang-bang na rua, e aí você fala: eu atirei em você. E aí seu colega fala assim: pegou de raspão, eu não morri. Não tem como a gente saber se de fato você conseguiu ou não conseguiu. E o seu colega provavelmente vai dizer que você não conseguiu porque ele quer continuar brincando. Então, aqui no jogo não. Você tem como definir se você conseguiu terminar a sua ação ou não. Então existe um conjunto de regras que vão te ajudar nisso, tá? Então tá. Agora eu vou mostrar alguns materiais legais para você jogar durante. Tem esse aqui, ó. Esse é um mapa do First Quest. O First Quest foi um jogo lançado pela editora Abril e ele introduz as pessoas ao mundo do RPG. Pra quem tá começando, ele é muito legal. Eu joguei muito ele. Toda vez que eu vou introduzir um novo grupo, alguém que realmente nunca teve contato com RPG, eu começo por ele. E o First Quest, ele te dá esses mapas que eu te mostrei. Eu não sei se vocês notaram, mas esses mapas, eles não possuem uma casinha estabelecida. Aqui é só para que você possa se direcionar dentro do cenário. Outro material legal é que, dentro do First Quest, por exemplo, além do mapa, você recebe também alguns personagenzinhos para você poder ir se ambientando e se direcionando dentro do tabuleiro, né? Porque na verdade ele não é exatamente um tabuleiro como que a gente conhece, que tem as casinhas pré-definidas. Então aqui são alguns personagens. Temos um anão, um ladrão, um arqueiro, os clássicos, né? Um clérigo, um mago, um guerreiro. Então assim, nós temos várias possibilidades. Aqui, por exemplo, isso aqui é um escudo de mestre. O que é um escudo do mestre? Isso aqui ele fica assim, ó, enquanto a gente está jogando. E aqui
tem as regras básicas, né, do jogo, por exemplo. Você vai jogar o dado para isso, vai fazer um teste de resistência de tal forma, simplesmente para evitar que o mestre durante o jogo ele tenha que ficar toda hora folheando o livro. E aí aqui você tem os dados das principais coisas que você vai usar. Esse aqui é o do First Quest que eu falei, da editora Abril. Os personagens e o mapinha também. O First Quest ele é muito legal porque tem o escudo do mestre, tem os personagens, tem os mapas, tem aqui o livro de monstros e tesouros para que você tenha uma noção. Né? Os tipos de tesouro estão aqui atrás para que você consiga fazer uma leitura rápida quando você precisar usar. Tem aqui o livro de aventuras. Dentro desse livro de aventuras, por exemplo, ele consegue te direcionar com relação ao posicionamento dos personagens dentro daquele mapinha que a gente tinha mostrado, né? Então, ele consegue te direcionar para isso. O livro de regras. Aqui explicando, por exemplo, o mago e as magias, né, de um mago e de um clérigo, como que funciona, quais são as diferenças. Existem vários livros, vários tipos de jogos, e o First Quest ele tem uma coisa que é muito interessante, que é esse CD aqui. Esse CD ele funciona da seguinte maneira. Primeiro ele tem algumas faixas em que alguns atores interpretam o acontecimento de um jogo. Deu pra entender? E depois tem o áudio de como que é a imaginação dos personagens durante o jogo. Então é muito legal. Você consegue entender exatamente como que a coisa funciona. Nesse CD vem também alguns áudios que podem ser utilizados durante a aventura do jogo. Tipo, você escutou tal coisa, aí você coloca o CD. Ele é bem interativo, é bem legal. Só que não é tão funcional assim no dia a dia de outros sistemas de jogo, tá bom? Esse aqui é o Forgotten Realms, que eu adoro, mas depois a gente vai falar mais sobre ele porque ele tem muitas peculiaridades. Mas ele está dentro do mundo do AD&D, que é o avançado do D&D, né? O Advanced Dungeons & Dragons. Mas você pode adaptar ele pro D&D, enfim. Tudo isso pode ser feito. Certo? Certo. Vamos lá. Pra terminar, sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas é porque é tanta coisa pra falar sobre RPG que eu acho que até eu precisaria de mais vídeos, mas eu tentei resumir da forma que deu. Eu comentei que meu pai sempre fiscalizava as minhas mesas de jogo, mas por que ele fazia isso? Não só ele, como a minha mãe também. Porque, logicamente, seus pais têm que saber com quem você tá, onde você tá e o que você tá fazendo. Nada mais justo, certo? Se você for maior de idade vacinado, não precisa disso. Mas, como eu comecei a jogar muito cedo, eu tinha 10 anos, então eles estavam sempre presentes nesse sentido. Eu acho que se você for menor de idade, é legal que seus pais entendam o que é que tá acontecendo, porque se de repente você tá na sala jogando com seus amigos e você fala alguma coisa do tipo, então eu vou jogar em você a magia de não sei o que, dependendo do tipo de pai que você tem, ele vai achar que tá rolando uma macumba ali na sala, entendeu? E justamente pela falta de entendimento das pessoas com relação ao RPG, é que a gente escuta um monte de barbaridade, né? Teve aquele caso da menina de Ouro Preto, que o pessoal disse que matou ela foi o RPG, assim como tem gente que fala que por exemplo, o videogame mata as pessoas, filme violento, faz com que as crianças pulem dos prédios. Não tô dizendo que isso não possa acontecer nunca, não é isso. Dependendo de quem tá jogando, lógico que coisas ruins podem acontecer. Por exemplo, uma pessoa que não tem noção do que é a realidade, o que é a brincadeira, a pessoa pode se exaltar e de repente, sei lá, bater em alguém. Tô dizendo que isso é o comum, claro que não, isso na verdade é a exceção, não é a regra. Mas o que eu tô querendo dizer é que assim como videogames, filmes e desenhos violentos, não é o RPG que te faz ser um assassino, bandido, maluco, doido, qualquer coisa parecida.
Na verdade, são pessoas que já têm uma predisposição para algum tipo de ato, de repente violento, e que vão acabar fazendo uso disso aqui para fazer o que elas já fariam se fosse no futebol, se fosse, sei lá, brincando com bambolê. Deu pra entender? O RPG, ele é muito bom. Ele é muito bom e é saudável. Por quê? Porque você não joga para ganhar o jogo. Você joga de forma cooperativa, entendeu? O seu grupo, para ele chegar em determinado lugar, ele tem que se ajudar, né? Cada personagem tem uma habilidade distinta que juntos vão poder trazer um retorno maior dentro do jogo, tá? Então, ele te ajuda para você socializar, né? Você faz amigos, você sai de casa, não fica só no videogame. Ele te ajuda na leitura, como vocês puderam ver, tem muitos livros, então você tem que ler bastante. E mesmo que você não seja um mestre do jogo, às vezes você quer saber mais sobre determinado mundo, sobre determinado tipo de personagem, você vai buscar, vai ler, vai correr atrás, entendeu? Ele te ajuda a desenvolver a habilidade de oratória, né? De tanto você interpretar, de tanto você fingir ser outra pessoa, você não só se torna um ator, logicamente com suas devidas limitações, já que você está na mesa, né? Então você não está fazendo um trabalho corporal árduo, mas você aprende cada vez mais a falar melhor, você aprende a lidar com as diferenças, por exemplo, do grupo, né? Cada personagem é de um jeito. Então isso tudo ajuda tanto a criança, que vai desenvolver uma série de habilidades para se tornar um adulto melhor, como também vai ajudar o adulto. Porque você não vai deixar, por exemplo, de viver esse mundo de fantasia, esse mundo de brincadeira, que é tão interessante e tão rico, né, pra todo mundo. Certo? É isso, galera. Se você gostou, dá o seu joinha que ajuda, compartilha nas redes sociais, multiplica pros amigos, deixa aqui seu comentário, o que é que a gente pode fazer pra melhorar o canal. E eu fui!